Olá pessoal, vamos à nossa videoaula tão esperada. Semana que vem nós vamos rever algumas coisas dessa videoaula, especialmente sobre fonologia na Libras, ok? Para a gente compreender a Libras como uma língua de fato, entendendo que ela tem partes mínimas, né? Que são os fonemas, que ela tem morfologia, que ela tem sintaxe. São assuntos da área da linguística, da língua portuguesa e da Libras, e que a gente vai dar uma pincelada. Não vamos aprofundar nesse assunto, porque não é necessário, né? Não para o curso de vocês. Mas é importante que a gente conheça que há que a Libras é de fato uma língua e que isso torna o aprendizado um pouco mais complexo. Por quê? Porque muitos acham que a Libras muitas vezes é só datilologia ou é muito simples, e não é. É uma língua com regras gramaticais, com forma de uso, e a aula que vem será na sexta-feira próxima, será bem prática nesse sentido, ok? Nós vamos fazer bastante prática de Libras, joia? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre a questão da identidade, da cultura surda e da comunidade surda. Muita gente fala assim: professora, por que é que a Libras não é uma língua universal, né? E os estudiosos indicam que seria impossível ter uma língua universal, seja oral ou seja visual espacial, né? Porque uma língua ela depende de uma cultura do povo, né? Do povo que usa essa língua. Então a gente pode até utilizar uma língua como universal, mas ela vai ficar faltando, como é a tentativa de hoje, né, de atualmente, utilizar o inglês como uma língua que se usa em todos os lugares do mundo, né? Mas uma língua não vai conseguir transmitir as questões culturais dos outros povos que não o povo que usa essa língua, ok? Então, nas línguas de sinais acontece a mesma coisa. A gente não tem como criar uma língua universal ou como estabelecer uma língua universal, porque a língua depende da cultura daquele povo que usa, né? Tanto que eu creio que eu já falei isso para vocês, que a Libras é a língua do Brasil, no país inteiro, mas ela se modifica conforme a localização no país. Então, quando eu aprendi Libras, lá atrás, com 14 anos de idade, foi lá em Pernambuco. E a língua lá, ela tem variações linguísticas regionais que são diferentes daqui de Cuiabá, daqui do Mato Grosso, né? Então, em cada estado, em cada região, a língua vai se modificando, porque a cultura no nosso país é muito diversa, né? E nós temos culturas diferenciadas. Logo, a língua também tem as variações regionais. O que seriam essas variações regionais na Libras e na língua portuguesa? Por exemplo, quando a gente utiliza mandioca aqui no Mato Grosso, e lá em Pernambuco a gente utiliza macaxeira, ok? Então, macaxeira é a mandioca que vocês comem aqui, que a gente come aqui, né? Lá em Pernambuco, mandioca seria a raiz que faz a farinha, que faz a massa puba, que faz a farinha da tapioca, né? E que ela é tóxica, então precisa ser trabalhada para poder ser consumida, ok? E lá em São Paulo, a nossa mandioca é chamada de aipim. Isso é variação regional, né? A mesma coisa, por exemplo, para menino, né? Que aqui muitos usam guri. No sul a gente vai ver as pessoas falando piá, né? Para criança. Lá no Nordeste a gente usa pirraia, pivete, né? Então, são variações regionais, ok? Quando eu cheguei em Cuiabá,
aprendi muitas palavras diferentes, né? E que se eu perguntar algumas coisas a vocês, talvez vocês não conheçam. Por exemplo, quando eu cheguei em Cuiabá, eu aprendi a palavra bambolê. E que na nossa mente, na minha mente, eu não sei se na de vocês, mas na minha mente, me vem aquele círculo que a gente gira na cintura, não é? E aqui em Cuiabá, os cuiabanos mesmo, né, utilizam a palavra bambolê para sandália havaiana, né? Sandália havaiana, em Libras é sandália, assim, ok? Então, assim, são palavras específicas daquela região. Talvez vocês saibam o que é papo de peru, né? Quando eu cheguei em Cuiabá, eu não sabia. Papo de peru é balão, bola de sopro. Em Pernambuco a gente chama bola de sopro, que é balão de festa, né? Aqui em Cuiabá os cuiabanos usam papo de peru, né? Essa palavra. Então existe ramona, conhecem ramona? Ramona é o grampo de cabelo, que lá em Pernambuco, e eu tô dando exemplo de Pernambuco, que é o que eu mais conheço, né? Lá em Pernambuco a gente chama birilo, né? Birilo. Então, isso é variação regional, né? Há também o arco, né? Arquinho de cabelo. Em Pernambuco, a gente usa diadema para o arco de cabelo de meninas, né? Normalmente as meninas usam. Arco de cabelo. Aqui a gente chama arco. Lá a gente chama diadema. No Maranhão, eles chamam... Deixa eu lembrar a palavra. Gigrolé. Gigrolé para esse arco de cabelo. Ok? Então, são as variações desse nosso país riquíssimo, dessa cultura riquíssima que a gente tem no país. E em cada lugar a gente vai utilizar palavras diferentes para definir as coisas, né? Então, quando a gente conversa com mineiro, a gente vê que eles utilizam palavras diferentes do nosso cotidiano, do meu cotidiano como pernambucana, os paulistas, né? Os cariocas, enfim, ok? E isso acontece na língua de sinais também, na Libras isso também acontece. Então, por exemplo, o sinal de cidade, ela é um sinal que é usado em vários lugares do país, mas que, por exemplo, lá em Pernambuco usa-se cidade, que é o vai e vem de pessoas, ok? Aqui, esse sinal é o sinal de centro da cidade. Comércio, né? O comércio, centro da cidade, ok? Então, usa esse sinal aqui, de vai e vem de pessoas, ok? Então, a gente vai ver essa variação para mandioca mesmo. Deixa eu afastar para vocês verem. Nós vamos encontrar esse sinal para mandioca, esse sinal para mandioca, esse sinal para mandioca. Então, há diferentes sinais em vários lugares. Gente, isso é diferente daquilo que a gente viu sobre a mesma palavra com sinais diferentes, com significados diferentes. O sinal de falta. Eu creio que foi com vocês que eu vi isso. Se não foi, a gente retoma sexta-feira, tá bom? O mesmo sinal para significados diferentes, como laranja e sábado. É o mesmo sinal, no mesmo local, mas significados diferentes, ok? Então, isso é diferente. Estamos falando de variação regional. São sinais diferentes para a mesma coisa que a gente fala, ok? Então, se a gente fala mandioca, os sinais podem modificar, assim como a palavra modifica por conta da variação regional mesmo, do uso regional, da cultura, o sinal é diferente ou a palavra em língua portuguesa é diferente. Por que eu tô falando isso para vocês? Justamente para a gente pensar na importância da cultura, né? Das questões culturais. Então, nós ouvintes temos uma cultura, temos culturas variadas no Brasil,
né? Mas falando dos sentidos, nós temos culturas diferentes dos surdos, porque utilizamos todos os sentidos, enquanto os surdos não têm o sentido da audição, certo? Então, pela falta do sentido da audição e pelas suas vivências serem experienciadas pela visão, os surdos têm uma forma de cultura diferenciada, uma forma de vida diferenciada. Então, assim, o que diferencia a gente do surdo não é só a falta da audição. Tira a audição e ok, a gente já sabe o que é o surdo. Não, eles têm uma forma de cultura, uma forma de vida diferenciada. Então, a forma de criação dos filhos é baseado na visão, né? Então, eles estão... agora há pouco nasceu uma criança surda, uma criança ouvinte numa família de surdos, né? Conhecidos nossos. Não sei se vocês acompanharam nas minhas redes, mas eu acompanhei o parto. Então, o que acontece? As pessoas ficam preocupadas. Meu Deus, professora, como é que eles vão cuidar das crianças? Ele já tem uma outra filha surda, já de 4 anos. Perdão, uma filha ouvinte, já de 4 anos. E ok com a criação dessa criança. Ela cresce bilíngue, ela aprende Libras, assim como a gente aprende bebezinho, vai aprendendo língua portuguesa, ela também vai aprendendo Libras. Hoje ela se comunica com 4 anos. Já começou um sinal ou outro com 6 meses, né? E vai aprendendo no decorrer do passar do tempo, né? Com a prática com os pais. Então, os pais vão desenvolvendo formas de cuidar dessa criança através mais da visão do que da audição. E também da sensação de vibração. Ok? Então, vamos supor que a criança está em outro cômodo e derruba algo. Eles não ouvem, mas sentem a vibração daquilo que caiu, né? Então, sente a vibração e vai correr para atender. Então, assim, a cultura do surdo está baseada por essas sensações que eles têm, que são diferentes das nossas. E aí eu vou trazer alguns exemplos para vocês compreenderem melhor essa questão cultural. Olha só, certa vez uma aluna surda era instrutora numa escola e ela foi aluna minha e depois tornou-se instrutora na escola. Instrutor é o surdo que só precisa ter o ensino médio, mas que acompanha alunos surdos nas escolas do estado e do município, que acompanham para ensinar língua de sinais para essas crianças, ok? Então, às vezes a criança entra na escola e não sabe língua de sinais. Então, o instrutor surdo, ele vai ensinando as questões culturais dos surdos, as questões linguísticas, ok? E isso tem a ver com identidade e com cultura surda. Nós vamos chegar lá. Então, essa moça surda estava trabalhando numa escola e ela estava na sala dos professores quando ela ouviu, né, um barulho. E aí o ouvir dela foi a sensação de vibração. Ela sentiu um barulho forte e ela correu para a sala, né? E era uma turma que estava sem professor e estava assim de cabeça para baixo, né? Como a coordenadora viu ela indo, foi atrás para ver. E a coordenadora não tinha atentado que essa turma estava sozinha. E ela sentiu a vibração do som, do barulho, a vibração do barulho, especialmente porque os alunos estavam arrastando cadeira, né? Arrastando cadeira. Então, o arrastar faz vibração e o surdo, ele sente essa vibração. E aí ela chegou na sala e ela deu bronca nos alunos em Libras, né? E a coordenadora chegou logo atrás e depois a coordenadora perguntou para ela como que ela tinha percebido, né? Um outro exemplo, num curso, os professores, num curso no Liceu Cuiabano, eu estava dando aula de Libras para os professores do Liceu Cuiabano com o acompanhamento de um aluno surdo, aluno do liceu. E eu trouxe ele para trazer experiências e para treinar Libras com os professores e tudo mais. E aí os professores perguntaram se surdo
dirige, né? Surdo dirige? E ele disse que sim, né? E nós respondemos que sim, claro, o surdo dirige, o surdo tem aquela possibilidade de desconto na compra de carro, né? Então, eles dirigem sim. E claro que o surdo na direção vai ter uma atenção muito mais visual do que nós, né? Então, esse aluno surdo respondeu para eles: a gente está o tempo inteiro atento ao que está acontecendo ao redor, nos retrovisores e à frente. Aí um professor perguntou: se um guarda apita, o que acontece? Eles: não, a gente vê que está apitando e presta atenção no que está acontecendo. Como a gente está o tempo inteiro atento, então a gente vê se vem ambulância para abrir, a gente vê se vem carro ultrapassando, o pisca-alerta, né, a luz, cortando luz, toda essa comunicação, essa linguagem do trânsito, a gente capta visualmente. E aí ele contou uma história engraçada. Ele disse: olha, uma vez foi muito engraçado que eu não vi uma ambulância vindo porque eu estava ouvindo música no carro. E todo mundo: como assim ouvindo música? Como assim? É irônico até, né? Então, o surdo, eles amam, óbvio, não são todos, né? Mas aqueles que gostam de música, gostam de ouvir música dentro do carro. E aí, normalmente, é topado. Por quê? Para aqueles que gostam, né? Óbvio. A surdos, esse surdo dizia: eu amo ouvir música dentro do carro. Ele gostava muito de hip hop. E ele topava dentro do carro. Por quê? Porque dentro do carro, talvez vocês entendam disso melhor do que eu, dentro do carro a acústica está fechada, né? Não tem muito por onde sair a vibração do som. Então, o carro chega até balançar, não é? Por conta da música. Então, sente com mais facilidade. No caso dele e dos surdos que gostam de ouvir música alta, ok? Mas, normalmente, os surdos que gostam de ouvir música, e eles gostam, muitos assim, diferenciam as músicas, assim como nós ouvintes, né? Ah, eu não gosto de forró, eu gosto de sertanejo universitário, eu gosto de hip hop, eu gosto de funk, eu gosto disso, daquilo. Os surdos também diferenciam as músicas, né? Se eles gostarem, assim como nós. Tem gente que não sabe diferenciar um forró de um frevo, de um sertanejo universitário, porque não conhece. O surdo também, tá? Então, o surdo sabe pela batida o que é o forró, os surdos que conhecem, né? O que é o forró, o que é o samba, o pagode, pela batida, ok? Pela vibração do som, tá certo? Então, assim, claro que a gente não generaliza. Ah, os surdos sabem. Não, porque nem os ouvintes sabem, né? Tem ouvinte que não sabe diferenciar. Mas eu digo assim, que os surdos que gostam de determinadas músicas, ou os surdos que se identificam com música, que gostam de ouvir música, e esse ouvir é nesse sentido, eles identificam. E esse surdo identificava, né? Então ele gostava muito de hip hop. E aí ele contou que estava dentro do carro com o som topado, o som batendo forte, e ele se distraiu com a música e não viu a ambulância vindo atrás. Então vejam, irônico, né? Mas para vocês verem que há uma diferença. A gente também se distrai ouvindo música, né? Mas aí ouvindo com a audição, com o ouvido, né? Enquanto ele tem a sensação na pele, a sensação no corpo, ok? Então, assim, várias coisas do dia a dia do surdo são diferentes para nós, né? Então, assim, para nós, enquanto a babá eletrônica, a gente foca na audição, o surdo foca na visão. A babá eletrônica, que acende a luz quando o bebê chora. Então, o surdo vai ter essa babá eletrônica que acende e observar a luz acendendo. Para nós, o barulho nos acorda, se a gente estiver dormindo, né? Para o surdo, acender a luz do quarto acorda ele, porque ele tem essa sensação do olho mais apurada, mais sensível, né? Então, se o surdo está dormindo e a mãe precisa acordar, acende a luz, porque a luz vai incomodar. Embora incomode também alguns ouvintes, mas é muito mais para o surdo do que para o ouvinte.
O surdo usa celular? Essa pergunta era mais óbvia antigamente, era mais... era menos óbvia, né, na verdade, antigamente, porque o celular era usado só para atender telefone, né? E para nos despertar, a gente usava o despertador do celular com música, né? Como a gente usa até hoje, ou com música, ou com um sinal, com um apito, qualquer coisa assim. O surdo usa também o celular para despertar, mas só com a vibração, né? Então, eles usam muito o celular com a vibração. O celular que acende quando chega uma mensagem, então acende e mostra a mensagem. Então, hoje, na verdade, o celular, o que a gente menos usa no celular é ligação, né? E com o avanço das tecnologias, o uso do WhatsApp, das chamadas de vídeo, ajudaram muito os surdos. Porque os surdos têm dificuldade, muitos deles, com a escrita e a leitura da língua portuguesa, né? E daí, as chamadas de vídeo com os aplicativos que hoje nós temos, né, especialmente o WhatsApp, facilitou muito a vida do surdo, né? Então, assim, antigamente o surdo, para atender um telefone, ele tinha um aparelho específico, né? E aí eu mostro para vocês na próxima aula, me lembrem. Um aparelho específico em que tinha uma tela de digitação. Então, por exemplo, já aconteceu várias vezes o surdo ligar para mim, quando eu atender o telefone, é uma moça ou um rapaz que diz a mim, é Priscila que está falando, é sua amiga que está falando, o surdo fulano de tal está te ligando, você pode atender? Aí eu digo, posso atender, aí atendo. E essa moça ou esse rapaz vai ser intermediário da comunicação. O surdo vai digitar no teclado dele lá do computador, mais ou menos como uma máquina de datilografia. Se vocês quiserem, pode pesquisar na internet, vocês vão ver vários telefones de vários modelos. Procura telefone para surdo e aí vocês vão ver. O surdo digitava, ele só tirava o fone do gancho e numa central alguém atendia e escrevia: alô, pois não, meu nome é fulano. E aí o surdo dizia, bom dia, meu nome é fulano, quer ligar para esse número. Aí ele dava o número que precisava ligar. Aí ligava para mim. Aí a pessoa vai e retorna para ele. Sua amiga atendeu, pode falar. Aí ele digita, avisar amanhã, reunião, hora 7, noite. Né? Porque para o surdo, também cultural, e a questão linguística e cultural do surdo, eles não usam 13 horas, 14 horas, não usam. Eles usam 5 da madrugada ou 5 da tarde, 7 da noite ou 7 da manhã, ok? Então, não tem o horário das 13 em diante. Então, é sempre de 1 a 12, só que aí você diz que horário do dia, manhã, tarde, noite ou madrugada, ok? Madrugada, manhã, tarde e noite, ok? Então, o surdo fala para a moça, digita para a moça, avisar a Priscila, amanhã, reunião, hora 7 noite. Aí a moça diz, olha, ele tá te avisando que a reunião de amanhã vai ser às 7 horas da noite. Aí eu digo a ela, eu não vou poder, só se for às 8. Aí ela vai e digita para ele, Priscila, poder não, né? Porque aí ela escreve da forma como é falada a Libras, para que ele compreenda. Priscila ocupada, ou Priscila poder não. Só 8 noite. Aí o surdo diz, ok, 8 noite, bom. Aí ele fala para mim, ok, confirmado. Encontro ele amanhã. Beleza, pronto, encerrou a ligação. Mas aí tinha todo esse processo, né? E ainda tem hoje, porque hoje a gente vê, por exemplo, na Caixa Econômica, em algumas empresas, Correio eu acho que tem também, tem lá telefone para pessoas com deficiência auditiva, né? Que eu acho que a gente já vê essa diferença da pessoa com deficiência auditiva para a pessoa surda, né? Então, normalmente as pessoas usam essa nomenclatura, pessoa com deficiência auditiva, sem conhecer o porquê da diferença, tá?
Mas aí tá lá, telefone para uso da pessoa com deficiência auditiva. Então a pessoa liga nesse telefone e vai ter esse processo, né? Hoje com o celular facilitou muito, porque aí o surdo pode entrar em contato com as empresas, com qualquer lugar, através do celular, do WhatsApp, né? Com qualquer lugar que tenha essa disponibilidade, né? Por exemplo, a Unimed tem esse atendimento pelo WhatsApp. O surdo diz que é surdo e que precisa fazer uma marcação. Então, a Unimed, entre aspas, já sabe que não vai adiantar ligar, que precisa comunicar ali no WhatsApp. Então, facilitou muito. E hoje, como a gente que fica no telefone, antigamente, né? Porque hoje ninguém fica mais no telefone. Até eu tenho um post que brinca que hoje ligação é prova de amor, né? Então, assim, as pessoas hoje não ligam mais, é só mensaginha. Mas antigamente a gente se pendurava no telefone para conversar. O surdo também faz isso, só que por vídeo. É esse sinal aqui, ó, que a gente usa. Ó, uma mão atrás da outra, como se fosse a chamada, né? O celular, o vídeo que abre para um lado e para o outro. Então, por chamada de vídeo, ó, pá, pergunta, responde e conversa o tanto que é necessário. Eu lembro de uma surda que trabalhou comigo uma época e que o chefe vivia dizendo: o que é que ela tanto mexe a mão ali? Eu disse: vai olhar de perto, ela tá no celular. Aí ele disse: mas ela fica no celular o dia inteirinho. Eu disse: não sou eu que vou responder por ela, né? Aí o senhor pergunta a ela e eu interpreto, mas não eu responder por ela. E ela, de fato, ficava o dia inteiro no celular, assim como um ouvinte antigamente ficava pendurado no telefone e hoje fica pendurado no WhatsApp, né? Hoje o WhatsApp virou uma ferramenta de trabalho, mas também de interação. Então, essas coisas fazem parte da cultura do surdo, né? Então, eles sentem a vibração. Eu lembro de um surdo no liceu que dizia: hoje está passando muito ônibus lá fora. Não é que ele estava vendo pela janela, é que ele estava sentindo a vibração dos ônibus passando. Quando passa aquelas gangues da CG, né? Aquele grupo de motos que passa, estrala, né? Que eu não sei o nome daquilo. Estrala a moto ou faz esse barulho, né? Os surdos sentem a vibração, né? E diz: isso aí tá incomodando, hoje tá difícil estudar, né? Às vezes vem numa banda, né? Na igreja onde eu frequento, quando eu tô interpretando, vocês já viram o vídeo que Raul já achou, né? Quando eu tô interpretando, às vezes os surdos falam: nossa, hoje o baixo tá muito alto, porque o baixo é grave, né? Então sente a vibração com mais facilidade. Ou a bateria tá batendo muito forte hoje. Eles sabem diferenciar quando é um baterista ou outro que tá tocando, né? Por conta da vibração, da captação dessa vibração. Então, é uma forma de vida diferente. Então, enquanto a gente se baseia no som, muitos deles se baseiam na visualização. Tem um texto muito lindo sobre isso, eu vou achar e vou colocar junto com esse vídeo na plataforma, tá? Que fala sobre essas questões. E vou colocar também um livro que, se vocês puderem ler, ou pelo menos são histórias de uma surda contando casos, né, da vida dela que se diferenciam do ouvinte e do surdo. Eu vou colocar aqui junto na plataforma, junto com esse vídeo, e se vocês não precisam ler o livro todo, se quiserem, óbvio, é maravilhoso. Mas se lerem uma, duas histórias, vocês vão ver como é legal essa diferença da vida do surdo para nossa, né? Então, por exemplo, uma outra coisa do dia a dia. Os surdos que têm cachorro, gato, os bichos, eles captam que os surdos não ouvem. Então, não adianta latir, não adianta miar. Eles acham uma outra forma de interação, né? Então, o cachorro vai chamar, ele bate na perna. E aí tem formas diferentes de chamar, né? Então, os surdos sabem: tá chamando porque tá com fome, ou tá chamando porque já fez as necessidades, ou que quer sair para fazer as necessidades. Então, os animais, eles se adaptam, se adequam, né? Como as crianças também, né? Crianças ouvintes na casa de famílias surdas sacam muito cedo que não adianta chorar e se esguelar, né?
que o negócio é a expressão facial e eles são muito expressivos, né? Vou ver se eu consigo achar um vídeo de uma criança surda conversando com os pais em Libras, para vocês verem as expressões, né? De insatisfação, de raiva, né? Porque compreendem que não adianta chorar, não adianta fazer birra. As crianças ouvintes em casa de surdos fecham os olhos. Sabe quando criança fecha o ouvido e diz né? Para não ouvir a mãe? Crianças ouvintes em casas de surdos fecham os olhos. Que é para não ver o que o pai está sinalizando, o que a mãe está sinalizando. Surdos no banheiro, né? Se o surdo está no banheiro e outra pessoa precisa usar, no meio das pessoas que conhecem a cultura surda, a gente passa um papel embaixo da porta do banheiro. Aí o surdo lá dentro vai ver que tem alguém do lado de fora pedindo para entrar, né? Querendo entrar, precisando que saia rápido do banheiro, né? Outra coisa, quando a gente quer chamar a atenção de alguém, a gente grita, né? Fulano, na sala de aula, por exemplo, ou então uma situação, né? O surdo tá aqui concentrado no computador e eu tô ali atrás precisando chamá-lo, mas não posso vir até aqui. O que é que eu faço? Apago e acendo a luz, isso vai chamar a atenção do surdo. E não chamar, né? Fulano, não vai adiantar, né? Ou alguém toca, ou acende e apaga a luz do ambiente, ou joga alguma coisa nas costas, né? Que não vai machucar, óbvio. Um papel amassado, algo que não vá machucar, ok? Uma outra forma também de chamar a atenção do surdo é batendo o pé no chão, que aí ele vai sentir a vibração. Na sala de aula isso acontecia muito comigo. Por exemplo, a professora mandou fazer atividade. Tá todo mundo fazendo atividade, concentrado na atividade, em grupo, né? Tá lá os grupos fazendo atividade. O intérprete fica ali do lado, se o surdo precisar, o intérprete interpreta, se o ouvinte no grupo precisar, o intérprete interpreta. Joia. Mas aí a professora lá na frente chama a atenção. Pessoal, olha aqui para esse exercício que está no quadro. Então, se o surdo estiver ali, ó, concentrado, escrevendo, o intérprete, cansei de fazer isso, bate o pé no chão e essa vibração de bater o pé no chão, ele sente e ele olha para mim. Ele sabe que sou eu que estou fazendo isso porque essa comunicação é da comunidade surda, tá certo? E aí a gente entra nesse assunto de comunidade surda ou povo surdo. A comunidade surda não é feita só de surdos, é composta por pessoas que conhecem a cultura surda, o modo de viver do surdo, tá? Então, os intérpretes fazem parte da comunidade surda, usuários fluentes da língua fazem parte da cultura surda, os familiares que se envolvem com os surdos, porque tem muitos familiares que não se envolvem com as questões da surdez, da Libras, da cultura surda, esses familiares que se envolvem, eles são parte da cultura surda, né? Pessoas que estão engajadas com o grupo de surdos, ok? Então, quando a gente ouve comunidade surda, não são só surdos, são as pessoas que se envolvem com as questões da surdez, né? Politicamente, socialmente, religiosamente, ok? Então, comunidade surda tem surdos e tem ouvintes. Aí eu não vou tratar sobre a identidade surda, porque tem um texto na semana que eu liberei agora para vocês. Nessa semana tem um texto sobre identidade surda, que vai mostrar que os surdos têm várias identidades, né? Há uma surda, por exemplo, que eu conheci, que tinha identidade ouvinte, né? Que ela não se via como surda, né? Então, assim, uma vez ela não usava Libras, usava português sinalizado, e aí vocês me lembrem de dizer a vocês sexta-feira o que é Libras ou português sinalizado, senão o vídeo fica muito longo. Ela usava português sinalizado e não Libras, né? Que é sinal e sinal e sinal, mas não tem a estrutura da Libras. Se eu usasse Libras com ela, ela não compreendia. Ela mesmo dizia assim a mim, eu não gosto de namorar com surdo.
não gosto de surdo. Surdo é tudo fofoqueiro. Surdo é problema. Não quero saber de surdo, sendo ela surda, entende? Então isso tem a ver com a identidade, com o texto que vocês vão ver lá, que são 6 tipos de identidade, que é uma generalização, né? Cada um de nós tem uma identidade própria, independente de sermos surdos ou ouvintes. Se somos gêmeos, cada um dos gêmeos tem uma identidade própria, não tem as mesmas vivências, não tem as experiências iguais, então captam as coisas de forma diferente também. Então, cada um de nós tem uma identidade, mas aí tem esse estudo da Perlin que fala dos tipos de identidade mais gerais dos surdos, ok? Leiam esse texto, tá bom? Então, assim, se vocês tiverem mais curiosidades sobre as questões culturais dos surdos, as questões da comunidade surda, a gente pode conversar na próxima aula sobre isso, ok? Sexta-feira que vem, tá certo? Mas é basicamente isso que a gente ia conversar hoje, sobre as questões culturais dos surdos e que a gente só aprende convivendo com eles, né? Não tem como a gente aprender uma cultura sem estar inserida nela, né? Como vocês sabem, eu estive morando fora e aprendi muito da cultura daquele povo, do jeito daquele povo viver, a forma de fazer feira no supermercado, a forma de comunicação daquelas pessoas que para quem não vai lá, né, em Portugal, acha que é a mesma língua que nós usamos, e para muitos linguistas é a mesma língua. Para mim não é, sabe? As coisas têm e para muitos linguistas também não é a mesma língua. As coisas têm significados diferentes, as coisas têm formas de dizer diferente, né? Então, e aí hoje eu digo assim, que eu conheço um pouco da cultura portuguesa de viver lá, né? De conhecer, de ver ali perto como que vivem, enfim, né? Então a gente conhece a cultura de viver. E aí, mais uma vez eu ressalto, fica difícil ter uma língua só para tantas culturas diferentes, né? Inclusive, assim, há uma discussão sobre essa questão da língua aqui no Brasil. Como que a gente vai aprender, né? Se muda de um lugar para outro, mas aí a gente aprende, assim como a gente aprende a língua oral, né? E agora, então, com a vinda dos venezuelanos para o Brasil, agora os surdos estão aprendendo também da língua venezuelana de sinais, né? E assim por diante. Então, era isso que eu tinha para vocês hoje. E a gente tirar as dúvidas sobre essa videoaula semana que vem, ok? Se eu esquecer alguma coisa, eu levo semana que vem, não, essa semana, né? Sexta-feira. Eu levo para vocês na sexta-feira, tá joia? Beijinho e até lá!